Jesus, né, quis deixar a Eucaristia? Por quê? Por quê? Primeiramente, a Eucaristia, veja, ela é o tornar-se presente, a presentificação de tudo que Jesus fez por nós. Eu disse a vocês hoje no começo dessas meditações, que Jesus, toda a vida dele foi um sacrifício. Tudo que Jesus fez por nós, tudo está presente naquele pão e naquele vinho. Tudo. Tudo que Jesus fez por nós, olha que graça, a gente pode ir participando da missa, oferecer ao Pai. É como se a gente dissesse: Pai Santo, a gente não merece nada, mas o teu filho mereceu tudo. Olha o que ele fez por nós. Pai Santo, por este sacrifício do teu filho, perdoa os nossos pecados. Pai Santo, por esta vítima santa, esta hóstia imaculada, lava o pecado do mundo. Mantenha a tua igreja. Socorre-nos nas dificuldades. Livra o mundo do pecado. A gente diz: Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Veja, então a missa, minha gente, o sacrifício da missa, toda a história da salvação, porque tudo que Deus criou foi para nos salvar através de Jesus, o Cristo, por Cristo e com Cristo. E tudo isso está na missa. Então a missa é a celebração, a Eucaristia é a celebração da nossa salvação. E como é um sacramento, aquilo que a gente celebra realmente acontece na nossa vida. Participar da missa é receber a salvação. Participar da missa é receber a graça de tudo que Jesus fez por nós, do seu sacrifício, da sua oferta, sua paixão. Toda vez depois que o padre consagra, ele diz logo: celebrando, pois, a memória, está dizendo ao Pai, celebrando, pois, Pai, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. Que coisa! A gente ter a honra, a graça, o privilégio de oferecer Jesus ao Pai. Por isso ele quis deixar, é amor demais, minha gente, é amor demais. Ele quis, repare, ele quis que a gente, ele quis ser a oferta que a gente apresenta ao Pai. O que é que a gente poderia oferecer ao Pai mais do que Jesus? Nada. Nada. E nos dá a graça de trazer a nossa vida, as nossas lutas, para colocar naquela patena, para que nós também sejamos oferecidos. É o que São Paulo diz em Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que vos ofereçais num sacrifício vivo, puro, espiritual. Este é o vosso culto espiritual. É a gente se oferecer com Cristo ao Pai. Veja, é tão bonito no fim da oração eucarística. Atenção para isso que eu vou dizer agora. Quando o padre termina, porque deixa eu perguntar aqui uma coisa. Repare, o que é que nós oferecemos na missa? O que é? Hein, minha gente? Não. O que é que naquela patena, naquele pão e naquele vinho, a gente está oferecendo o quê? O sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo. Na missa a gente oferece o sacrifício pascal de Cristo. A gente oferece a quem? Ao Pai. A gente oferece o Filho ao Pai, na força do Espírito Santo. Agora escute, quem é que oferece o sacrifício de Cristo? Quem é que oferece? Hein, minha gente?
Nós, a igreja. É a igreja. Só oferece o sacrifício de Cristo quem for batizado. Só participa da missa quem for batizado. E se uma pessoa não batizada estiver aqui, e tiver aqui uma missa, e tiver aqui e responder tudo, sim, está aqui assistindo, mas não está participando. Porque para participar do sacrifício de Cristo, tem que ser membro do corpo de Cristo. E a gente se torna membro do corpo de Cristo pelo batismo, e não tem outro jeito. Aí não tem outro jeito, entende? Então veja, o Espírito Santo nos una num só corpo, que é a igreja. Então veja, é a igreja que pelas mãos do Padre, quem oferece o sacrifício são vocês. Pelas mãos do Padre, que faz as vezes do Cristo, oferece o sacrifício de Cristo ao Pai. Ao Pai, tá certo? Pode olhar que a oração eucarística todinha é uma conversa com o Pai. Começa assim, olha, vou pegar a oração eucarística segunda, que é a mais curta, e a mais antiga. Olha, na verdade, ó Pai, repare que é o Padre conversando com o Pai, não é com o povo não. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas. Veja, pede ao Pai que derrame sobre o pão e o vinho o corpo, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Cristo transforme o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Veja, enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai lembrar o Pai, não é o povo não, é a igreja pela voz do Padre lembrando a Deus. É o que a gente chama de memorial. Veja, repare, na noite em que ia ser entregue, está contando ao Pai. O Padre nessa hora olha para o céu. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos dizendo: tomai e comei. Veja, Pai, o vosso filho fez isso. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, deu graças novamente. Veja. Aí depois diz, olha, celebrando, pois, veja, a memória, veja, aí vai recordando, da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Nós vos agradecemos, porque vós nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Aí depois disso, começam as intercessões. Olha as intercessões. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, dispersa pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa, com o Bispo, com todo o clero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, está vendo? Que partiram desta vida, está vendo? São os batizados, os nossos irmãos, e de todos os que morreram. Aí já não são os cristãos, são os outros. Veja, pede por todos, pelos vivos, pelos mortos, por quem crê, por quem não crê, pela igreja. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Aí pede por os que estão ao redor do altar. E dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, com os santos apóstolos. Aí conclui. Aí repare o que é que o padre faz. Pega o corpo e o sangue de Cristo e eleva para mostrar ao Pai. Não é para mostrar a vocês, é para mostrar ao Pai. Aí faz: ó Pai, olhe, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quer dizer, tudo isso que nós pedimos agora é por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Aí vocês aprovam a oração que o padre fez. Aprovam com o amém. Aquele amém é importantíssimo. Aquele amém devia ser sempre cantado. Entende? É um amém solene. A resposta todinha a essa oração,
porque o padre faz em nome de vocês. Aí vocês dizem amém. Vocês, vejam, aprovam e elevam a oferta ao Pai. E a gente oferece o que ao Pai? Jesus. Tá certo? Jesus. Naquela hora a gente está rezando para o Pai. E está entregando ao Pai o Filho Jesus. É isso que é a missa. Depois aí o restante da missa é preparação para a comunhão. O Pai Nosso, o abraço da paz. Veja, o partir o pão para poder dar. Por exemplo, não é? O gesto da missa. Qual é o gesto da missa que simboliza a partilha? Qual é o gesto da missa? Às vezes a gente pensa que é o partir do pão. Não é. O partir do pão não simboliza a partilha. Aquele partir do pão lembra que Cristo foi sacrificado. Tanto que quando a gente parte o pão, o que é que vocês dizem enquanto parte o pão? Cordeiro de Deus, o cordeiro imolado. O cordeiro imolado. Então é partindo o pão, veja, lembra que o Cristo foi imolado na cruz. E enquanto quebra o pão, vocês dizem Cordeiro de Deus. O gesto que simboliza a partilha na missa é a comunhão. Aí sim, veja, o corpo do Cristo é dado a todos. Esse é o gesto que lembra a partilha. Compreende? Agora aí para quê? Para que Cristo quis ficar assim presente na Eucaristia? Porque já expliquei hoje de manhã a vocês, quando o padre impunha assim a mão, ó, pedindo o Espírito Santo, naquele momento, as palavras do padre se tornam cheias do Espírito Santo. De modo que quando ele disser, tomai, comei, tomai, bebei, é o meu corpo, é meu sangue, realmente, na força do Espírito Santo que enche essas palavras, o pão e o vinho sejam transformados no corpo e no sangue de Cristo. Às vezes a gente pensa que o gesto mais importante é quando o padre faz a cruz, né? Em cima do pão e do vinho. Não é, é quando ele impõe as mãos. Esse gesto aqui é que não pode faltar. Impor as mãos é o gesto de pedir e de dar o Espírito. Tá certo? Tudo na igreja se dá com a imposição das mãos. Tudo. Quem vai ser batizado, o padre impõe as mãos a primeira vez, pedindo que na força do Espírito o demônio seja afastado daquela criança. Depois unge com o óleo no peito. Depois de batizar, unge a cabecinha dela, a moleira, com o santo crisma, dando o Espírito. Na crisma, o bispo impõe a mão, primeiro todos os padres e o bispo impõe as mãos, depois o bispo, enquanto o crisma, impõe a mão direita. Na confissão, o padre impõe a mão para dar o perdão dos pecados. No casamento, os dois se ajoelham, o padre impõe a mão para dar a bênção. Na unção dos enfermos, o padre impõe as mãos antes de ungir. No sacramento da ordem, o bispo impõe as mãos para ordenar. Na missa, impõe as mãos para consagrar. Então, é por isso que o padre impõe as mãos sobre o pão e sobre o vinho, para dar a força do Espírito Santo de Cristo àquele pão e àquele vinho, transformando-os no corpo e no sangue do Senhor. Então, aquele Cristo que a gente recebe é cheio do Espírito Santo, é Cristo ressuscitado. Então, eu já expliquei para vocês, ali não tem mais pão, ali não tem mais vinho, ali é Cristo, e é Cristo todo no pão, e é Cristo todo no vinho. Uma vez um protestante aborrecido, abusado, perguntou, espere, e Cristo está, olha que pergunta, o que será que vocês iam responder? E Cristo está com unha e cabelo ali, é uma perguntazinha abusada, enxerida, desrespeitosa. Sabe o que é que Cristo responderia para esse senhor? Ele diria assim, é o Espírito que dá vida, a carne para nada serve.
A gente não pode descrever como está Jesus na Eucaristia, porque Ele está cheio do Espírito Santo. Não é Jesus desse jeito aqui, é Jesus com um corpo ressuscitado. Como era o corpo de Jesus ressuscitado? A gente não sabe. O Evangelho não descreve. Quem descreve é o Apocalipse, mas com aquela imagem belíssima. Belíssima. Ele está na Eucaristia ressuscitado, cheio de Espírito Santo. Está todo no pão e está todo no vinho. Cheio de vida eterna. A vida eterna é o Espírito Santo. Por isso ele diz: quem come a minha carne, come agora a vida eterna. Já notaram? Jesus não diz, olhe, quem come a minha carne terá a vida eterna. Não, não é assim. Quem come a minha carne tem agora, come agora a vida eterna. A vida eterna é o Espírito Santo. O Espírito é a vida. E Jesus ressuscitado é cheio desse Espírito Santo. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Então vejam, Jesus está todo no pão e todo no vinho, ressuscitado, glorioso. Agora vem a pergunta: por que ele quis ficar assim? Por quê? Antes disso, outra pergunta: quanto tempo dura a presença de Jesus na aparência do pão e na aparência do vinho? Quanto tempo dura? Dura. Jesus está presente realmente na aparência do pão, que não é mais pão, e na aparência do vinho, que não é mais vinho, enquanto durar a aparência do pão e do vinho. Por exemplo, se eu pegar o vinho consagrado, e misturar com água, que fique uma sangria, ali não está mais o sangue de Cristo, porque ali não é mais vinho. Então dura enquanto durar a aparência do vinho. Se eu pegar aquele pão consagrado e colocar, dissolver na água, não tem um xarope de Jesus, não tem nada, porque não tem mais a presença de Jesus. Compreendem? A presença sacramental do Senhor está ligada ao sinal, à aparência do pão e à aparência do vinho. Agora, enquanto tiver a aparência de pão, Jesus está ali. Ali, ou melhor, ali é Jesus. Mas para que ele quis ficar assim? Primeiro, para que nós, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer lugar, nós, seus discípulos, possamos estar nele e ele em nós. Ele não disse: eu estarei sempre convosco. Antes da ressurreição, Jesus estava conosco, assim como eu estou agora com vocês, ele e vocês. Mas agora, pela Eucaristia, ele está dentro de vocês. Eu estarei convosco, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então a Eucaristia é um modo no qual se pode dar maior união nesse mundo entre nós e Cristo. É a Eucaristia. Ter Jesus na gente. Então, primeiro, para isso, ele quis ficar entre nós, para essa união. Segundo, ele quis ficar entre nós para que nós fôssemos igreja. Sem Eucaristia não tem igreja. Por quê? A igreja é o corpo de Cristo. E é comungando no corpo de Cristo que eu me torno um só corpo com Ele. Olha aqui, nós somos muitos, mas quando a gente comunga da Eucaristia, acontece o contrário do que acontece com o feijão e o arroz que a gente come. Você come feijão e arroz, o feijão e arroz passam a fazer parte de você. Você comunga Jesus, é o contrário. Você passa a fazer parte de Jesus. Por isso na missa o padre diz: o Espírito Santo que está no pão e no vinho, o Espírito Santo nos una num só corpo. A gente comungando da Eucaristia,
a gente recebe o mesmo Espírito Santo de Cristo e a gente se torna um só corpo em Cristo. São Leão Magno, Papa, lá no século V, ele dizia: comei deste pão e não vos dividireis, bebei deste cálice e não vos separareis. Querem ser uma comunidade viva? Participem da Eucaristia. Querem não se separar? Participem da Eucaristia. É o sacramento da unidade. O que mantém a igreja. Observe quantas denominações protestantes existem. Mais de 4.000. Mais de 4.000. A igreja não se divide por causa da Eucaristia. Comungando no único corpo de Cristo, a gente se mantém membros de um só corpo, o corpo do Senhor, que é a igreja. Então é a Eucaristia o cimento que forma a igreja. É a Eucaristia o meio pelo qual Jesus nos dá o seu Espírito Santo para manter o seu corpo vivo. Vivo. Depois a gente comunga a Eucaristia. Olha que coisa. Para ressuscitar dos mortos. Comungando, essa vida que vocês têm, essa vida que a gente recebeu do pai e da mãe, essa vida que a gente alimenta com feijão e arroz, essa vida vai se acabar um dia. Não dura para a vida eterna. Mas quando a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, cheio do Espírito Santo, aí a gente comunga o alimento da vida eterna. É o que Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, come a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não fica na morte, não vai ficar na morte o corpo que comungou a vida. Olha que coisa. Por isso Jesus disse: quem não comer, quem não beber, não viverá. Não tem jeito. O único jeito de ter a vida de Cristo é comungar no corpo de Cristo para receber o Espírito Santo de Cristo em cada comunhão. Porque tem uma diferença. Na crisma você recebe o Espírito Santo como força. No batismo você recebe o Espírito Santo como vida divina. Mas é na comunhão que essa vida divina vai crescer. É na comunhão que essa vida divina vai se fortalecer. É na comunhão que essa vida divina vai amadurecer para a vida do céu, para a vida da glória. Na Idade Média, os católicos tinham um costume que a igreja lutou para tirar. O costume era errado. É errado, mas o sentido é bonito. Sabe o que é que faziam? Quando alguém morria, eles tinham o costume de ir e colocar a hóstia consagrada na boca do defunto. Claro que está errado. Por que está errado? Porque os sacramentos são para os vivos, não para os mortos. Depois que morreu, ninguém pode receber sacramento nenhum. Nem batismo, nem unção dos enfermos, nem nada. Mas tem um sentido bonito. Qual era o sentido bonito de fazer isso? É que os católicos sabiam que aquele corpo que comeu a vida vai ressuscitar. Não ficará na morte quem se alimentou com a vida. Por isso, Jesus diz: quem come a minha carne, tem agora, pode saber, viu? O único remédio, só existe um remédio que livra da morte. Não tem 2 nem 3. Qualquer remédio que vocês tomarem, adia a morte. Pode adiar, bastante tempo, mas que a morte vem, não tem jeito. Não adianta fugir que ela acerta o seu endereço um dia. Veja. Agora veja. O único remédio que vence a morte é a Eucaristia. Porque você morre, mas como se alimentou do Cristo cheio de Espírito Santo, imediatamente após a morte, a sua alma é glorificada no céu. E no fim dos tempos, o seu corpo, esse corpo mortal, que se alimentou com o Espírito Santo de Cristo,
no corpo ressuscitado de Cristo, vai ressuscitar também. Até lá o corpo vai ficar dormindo, o corpo, não a alma, mas no último dia ressuscitará também. A gente até canta, e quando amanhecer o dia eterno, cadê vá, padre? O padre já está ali de óculos escuros para cantar, ele já vem assim, chega. E quando amanhecer o dia eterno, veja, o dia do juízo, e quando o dia da ressurreição, e quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Esta vida é o Espírito Santo. Esta vida é o Espírito Santo.